Muitos de nós já perguntamos: Senhor, por que está tão difícil? Talvez, agora mesmo, você pode estar passando por momentos em que os desafios parecem grandes demais e suas forças parecem pequenas. Mas a boa notícia é que a graça de Deus está disponível para nos ajudar a superar qualquer dificuldade. Neste vídeo, vamos ouvir uma pregação da Joyce Meyer que compartilha uma mensagem poderosa sobre como a graça de Cristo pode nos dar força para superar desafios e trazer conforto em meio às tribulações. Vamos aprender juntos como confiar no poder de Deus para transformar nossas vidas e nos capacitar a enfrentar qualquer situação com coragem e fé. Fique até o final para descobrir como a graça de Deus pode mudar sua perspectiva e renovar sua esperança em Cristo. Agora, vamos ouvir a Joyce. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, há uma escritura que diz que existe uma justiça encontrada na palavra de Deus, a qual nos leva de fé em fé. Uma justiça encontrada na palavra de Deus, a qual nos leva de fé em fé. Pois no evangelho da justiça que Deus nos atribui, não a ganhamos, Ele a dá, é revelado a nós tanto pela fé como levando a fé. Então, pela fé recebo que eu sou a justiça de Deus em Cristo e depois saber quem eu sou, isso me permite até mesmo dar um passo de fé maior. Estão comigo? Mas nós nunca vamos ter coisa alguma se ficarmos gemendo: oh Deus, se você apenas ajudar-me. Bem, Ele não quer apenas ajudar você. Ele quer fortalecer você, empoderar você e levar você. Ele dá uma vida especial. Não fique satisfeito com apenas o suficiente para continuar caminhando. Saiba quem você é em Cristo. Corra com ousadia ao trono, em nome de Cristo, e seja atendido. Agora, nem sempre acontece imediatamente, há uma espera às vezes, e é bem aí que nós ficamos chateados, não é? Bem, eu pedi, mas nada aconteceu para mim. Bem, não acaba até acabar e ainda não acabou. E toda vez que o inimigo diz que nada está acontecendo, você só precisa dizer: Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Então, Joyce, se eu pedir a Deus para mudar-me, Ele vai mudar-me ou eu tenho que continuar tentando fazê-lo sozinho? Quantos de vocês tentaram se mudar de muitas maneiras diferentes, hein? Oh, meu Deus, se vocês tivessem alguma ideia de quantas vezes na minha vida eu tentei ficar quietinha. E o quanto eu tentei ter uma personalidade mais meiga. E desse modo, então, não ser tão acalorada e nervosa. E isso simplesmente não funciona. Eu simplesmente não posso ser ninguém além de mim. Tiago capítulo 4, versículo 6. Eu acho que foi há uns 27, 28 anos atrás, quando eu vi esta escritura pela primeira vez, eu pensei que eu tinha morrido e ido para o céu. Mas Ele nos concede maior e mais graça, poder do Espírito Santo, para subjugar completamente esta tendência maligna e todas as outras. Por isso Ele diz: Deus se opõe aos orgulhosos e altivos, mas Ele dá graça continuamente aos humildes. Agora veja isso, aqueles que são humildes para recebê-lo. A ajuda para mim, a graça. E mais graça, graça suficiente para um caso especial. E confia em mim, eu era um caso especial, sabe? Eu não tinha apenas aqueles problemas comuns, normais. Eu tinha grandes e velhos problemas. Não tinha um ou dois, eu tinha um montão. Graça para mudar-nos
Joyce, tem certeza de que é disso que está falando? Certo, olhemos para alguns lugares, vejamos se posso convencê-los. Quem vai mudar você? Jesus. E você vai ter que esperar por ele para fazê-lo, mas, entretanto, você pode não gostar muito. Porque não conseguimos suportar quando não podemos ter as coisas na hora que queremos. E quer saber, Deus mudou-me ao longo dos anos. Eu realmente me tornei bastante legal. Muito atenciosa. Eu amo as pessoas, eu amo doar. E Deus é bem-vindo para fazer qualquer coisa que Ele queira fazer na minha vida. Ele pode mudar-me da maneira que Ele quiser, sabe? Mas eu não posso fazer isso e eu não vou continuar tentando. Bem, Joyce, você não pode simplesmente não tentar mudar você. Bem, isso é burrice, você deve tentar mudar. Não, eu não tenho que tentar, eu preciso crer. É um trabalho para nós, mas é um trabalho espiritual que vai de fé em fé, em fé, em fé. Deus, eu acredito que você pode fazer o que quer que seja necessário em mim e através de mim, enquanto eu me apoio em você. Romanos capítulo 7, verso 15. Agora, quem realmente lê a Bíblia, muitas vezes encontrou isso aqui e pensou, sim, eu entendo isso. Paulo disse, o apóstolo Paulo, porque eu não entendo minhas próprias ações. Eu estou desconcertado e perplexo. Eu não pratico nem cumpro o que eu desejo, mas faço aquilo que eu odeio. Aquelas coisas que o meu instinto moral condena. Agora, se eu faço habitualmente o que é contrário ao meu desejo, então isso significa que eu estou reconhecendo e concordando que a lei é boa e que eu estou tomando partido dela. No entanto, não sou eu mais quem faz a ação, mas o pecado que habita em mim e tem posse de mim. Espere um minuto, você está fazendo isso, mas você não está fazendo? Se não está fazendo isso, quem está fazendo isso? Eu estou um pouco confusa, Paulo, pois eu sei que nada de bom habita em mim. Alguém pode dizer amém? Isto é, na minha carne. Nenhum bem habita na minha carne e na sua carne, mas em seu espírito. Você está cheio de coisas boas. Você não é apenas um corpo e uma carne, mas você é um espírito e você tem uma alma. E quando o espírito é alimentado mais do que a carne, torna-se mais forte do que a carne, e nós caminhamos pelo espírito. E quando nós caminhamos pelo espírito, então nós já não cumprimos o desejo da nossa carne, que sempre estarão lá. Sempre haverá desejos da carne. A carne, ela sempre será usada pelo inimigo para tentar vencer-nos, mas se somos espiritualmente fortes, ele não pode fazê-lo. É por isso que é tão tolo encher nosso estômago de comida 3, 4, 5, 6 vezes todos os dias e nunca tirar tempo nem se preocupar em levar o alimento espiritual que precisamos, o qual é o único que nos levará a uma vida feliz realmente. Eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque eu quero fazer o que é certo, mas não consigo fazê-lo. Eu tenho a intenção e o desejo de fazer o que é certo, mas não há poder para realizá-lo. Pois eu não pratico os atos que desejo, mas o mal que eu não quero fazer é o que eu estou fazendo. Bem, alguém pode dizer, cara, eu já passei por isso antes, eu sei exatamente do que ele está falando a respeito. Nós queremos fazer o que é certo, mas às vezes isso parece que é tão frustrante porque você quer fazê-lo, mas depois vem essa frustração porque você não consegue fazê-lo. Versículos 24 e 25. Ó miserável, ó homem infeliz e lamentável e deplorável que eu sou. Quem irá libertar-me dos grilhões desse corpo de morte? Ó, graças a Deus, Ele vai. Quem irá libertar-me? Oh, graças a Deus, Ele vai, através de Jesus Cristo. Quem irá libertar-me? Oh, graças a Deus, Ele vai. Quem irá libertar-me? Oh, graças a Deus, Ele vai, através de Jesus Cristo. E para ser honesto, eu não tenho tempo para mostrar todas, mas a Escritura, após Escritura, após Escritura, que diz exatamente a mesma coisa. Agora,
Eu acho que é importante tomar um momento para mostrar 1 Pedro 5, verso 10, porque há algo chamado de sofrimento pelo qual nós passamos. E muito embora não seja um assunto muito preferido para muitas pessoas, é algo que nós poderíamos também encarar e entender o que está acontecendo, porque isso vai ajudar-nos a não fugir das coisas que na verdade irão trazer o bem em nossas vidas, sabe? 1 Pedro 5, verso 10. E depois de ter sofrido por um pouco, o Deus de toda a graça, que transmite toda a bênção e favor, que chamou vocês para a sua própria glória eterna em Cristo, agora veja isso, Ele próprio tornará e completará o que vocês devem ser. Restaurará, confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Então ele está dizendo, e depois de ter sofrido um pouco, Deus de toda graça irá restaurá-lo completamente e fazer o que você deve ser. Ok, então por que o sofrimento? Por que você não pode fazer isso agora? Bem, com certeza não tem todas as respostas. Eu não estou tentando fazer uma série de 5 partes sobre o sofrimento, mas deixe-me apenas dizer no que eu acredito. Primeiramente, não acho que Deus sempre faça tudo em nossa vida imediatamente. Porque às vezes Ele quer que nós possamos superar o bastante para realmente apreciar quando nós conseguimos o nosso avanço. Amém? Eu acho que Deus nos dá tempo suficiente para nos desgastar completamente. Então, quando esse avanço vier, nós sabemos que foi Deus e não nós. E nunca vamos ficar tentados a tomar o crédito. Então haverá coisas para superar. Mas Deus vai nos ajudar a superá-las. E no momento certo, Deus pode se mover rápido. E quando Ele começa a se mover, oh meu Deus, eu disse isso 2 vezes na conferência e eu quero dizer de novo. Para ser honesta com você, as circunstâncias que temos na vida não são tão importantes quanto nós pensamos que são. O que é realmente importante é o que está acontecendo lá dentro de nós. Porque, na verdade, você pode ter circunstâncias realmente boas e uma atitude péssima, e assim você será mais infeliz do que alguém que tem circunstâncias difíceis e uma ótima atitude. Veja, o nosso problema não é realmente o nosso problema, é a nossa atitude em relação ao nosso problema. Esse é o problema. Então, eu disse isso algumas vezes, mas é apenas... Acho que isso prova uma questão. Eu trabalho muito duro fazendo o que eu estou fazendo e tenho trabalhado por muitos anos. Mas o que eu faço não é difícil. Porque eu faço isso com uma tranquilidade interna. Então, isso não é fácil de fazer, mas eu faço isso com tranquilidade. Mateus 11, 28, Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, eu aliviarei, tranquilizarei e refrigerarei suas almas, seu homem interior. Assim, nós nem precisamos realmente pedir a Deus o tempo todo para remover o nosso problema. O que precisamos fazer é pedir-lhe que nos fortaleça, para que possamos melhorar. E sabe o que eu quero dizer com isso? Que podemos agir como crentes maduros e saber que através do poder do Espírito Santo podemos fazer o que for preciso fazer na vida e fazê-lo com um sorriso no rosto. Você diz: Joyce, você não conhece a minha situação? Simplesmente não conhece minha situação. Bem, deixa eu te dizer, existe uma graça especial para o seu caso especial. Deixe-me falar com você francamente. Talvez você tenha uma criança com necessidades especiais, e obviamente isso é muito desafiador. Conversei com pessoas que têm crianças com necessidades especiais e isso pode ser muito difícil, pode ser difícil para toda a família, pode ser difícil no casamento, mas quer saber? Eu conversei com aqueles que sabem como receber a graça de Deus e falei com aqueles que não sabem. E as pessoas que sabem como receber a graça de Deus veem isso como um privilégio real. E elas sentem que aprenderam tanto com esta criança, como nunca aprenderiam em qualquer outro lugar na vida. Graça especial para um caso especial.
Deus dará graça especial numa doença. Tem coisas sobre mim que você não sabe, mas eu preguei durante 10 anos do ministério, eu preguei com enxaquecas, e houve momentos quando eu me levantava e pregava, eu sentia como se tivesse uma faca no meu olho direito. Eu tive câncer de mama há 22 anos atrás. Eu tive que fazer uma cirurgia séria, e 2 semanas depois, eu estava de volta ao púlpito pregando, e ninguém sabia, mas eu tinha dreno saindo do meu corpo. Deus me deu graça de fazer o que eu precisava fazer. Amém? Temos que entender a diferença entre o que eu chamo de nosso ser e o nosso fazer. Meus filhos são meus filhos, não importa o que eles façam. Você já disse para um de seus filhos: eu quero que você saiba que não importa o que você faça, eu sempre vou amar você. Alguém já disse isso para seu filho? Por que falamos isso? Porque nós queremos que eles tenham uma confiança em nós, de que não precisam ser perfeitos, e mesmo que façam bagunça e cometam erros, ainda que sejam erros graves, nós estamos comprometidos e nós estamos determinados. Talvez eu não goste de tudo que você faça, filho, mas eu sempre vou amar você, sempre te amarei. Bem, se podemos dizer isso como pais humanos, o que estará Deus tentando nos dizer? Eu sempre vou te amar, não importa o que você faça, não importa quantas vezes você faça bagunças, eu estou determinado, eu estou comprometido, nós vamos resolver isso juntos. Amém. Deus dará a você graça de ser uma mãe solteira, se é isso que você precisa ser. Você diz: Joyce, mas é tão difícil. Eu sei disso, e Deus sabe também. Mas você terá graça especial se souber como recebê-la. Mas sabe, nós não recebemos graça com uma atitude ruim. Nós não recebemos graça se murmuramos, reclamamos o tempo todo e sentamos por aí sentindo pena de nós mesmos. Você recebe graça através da fé. Não diga assim vezes no dia: eu não consigo fazer isso mais, eu não aguento isso mais, é muito difícil, eu não posso fazer isso mais. Diga: eu posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Deus vai dar-me a graça da qual eu preciso para passar esse dia em vitória. Deus está em mim e Ele vai dar-me o que eu preciso. Fé é uma atitude, ela é uma atitude positiva. Amém? Mas Joyce, estou tão cansada. Estou tão cansada. Eu sei. Eu já passei por isso. Vá se conectar, recarregar. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, eu posso fazer isso. Através de você eu posso fazer isso. Em nome de Jesus, eu posso fazer isso. Deus lhe dará a graça de não desistir. Eu gosto de dizer assim: Deus vai dar-lhe a graça de ficar se precisar ficar, e Ele lhe dará a graça de ir se você precisar ir. Veja, às vezes nós precisamos nos afastar de algo e queremos ficar. E Deus nos dará a graça de ir. E às vezes queremos ir e Deus quer que permaneçamos. Ele nos dará graça para ficar. Eu trabalhei para algumas pessoas e eles não me trataram muito bem, sabe? E eu digo uma coisa, mais do que tudo, eu queria sair dali e começar meu próprio negócio. Mas eu sabia em meu coração que não era o que Deus queria que eu fizesse. E Ele me deu a graça para ficar. Eu estou tão feliz agora por não ter fugido, porque quando eu olho para trás, eu aprendi tanto, mas tanto. Muito daquilo que eu sou hoje foi construído em mim, durante aqueles momentos em que eu fiquei por decidir não fugir. E então, curiosamente, quando Deus me disse para eu ir, eu já tinha resolvido quase tudo ali, e então eu não queria ir. E Ele me deu a graça para ficar, e Ele me deu a graça para ir. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Alguém pode dizer amém? O que você não pode fazer e o que eu não posso fazer, Deus pode fazer.
O que é impossível para os homens é possível para Deus. Vamos absorver isso para que não seja apenas um entusiasmo passageiro e seguiremos para o próximo assunto. O que você não pode fazer, Deus pode. Talvez você não possa mudar os seus filhos, mas Deus pode. Você não pode fazer com que alguém ame a Deus. Você adoraria que tivesse um relacionamento com Deus, mas vamos dar a Deus uma chance de trabalhar neles. Por um tempo. Eu não posso mudar minhas circunstâncias, mas Deus pode. Eu não posso fazer com que todos para quem eu ministro gostem de mim, então eu entreguei isso a Deus. Deus pode dar-me favor. É incrível o que acontece quando começamos a orar e acreditar no sobrenatural favor. A graça é um imerecido favor. É Deus dando-lhe coisas que você não merece. Abrindo portas para você que você nem poderia imaginar que se abririam, levando você a uma promoção no trabalho para a qual você nem mesmo está qualificado. Eu sei porque isso aconteceu comigo. Antes de entrar no ministério, isso me aconteceu. Quero dizer, eu acabava em trabalhos com que eu não tinha nada a ver e eu realmente no natural não tenho capacidade de fazer o que estou fazendo agora, mas quando Deus lhe concede favor, Ele pode colocá-lo em lugares e quando Deus coloca você, Ele mantém você. Nós precisamos aprender a confiar verdadeiramente no favor de Deus em vez de lutar tentando fazer o nosso próprio caminho o tempo inteiro. Amém? Quando você entrar num restaurante, Deus conceda-me favor. Leva só um minuto. É uma maneira de liberar sua fé para dizer, Deus, eu confio em você para fazer o que eu não posso fazer por mim mesmo. Você não tem porque você não pede. Você pode pedir a Deus por qualquer coisa e se Ele não quiser que você tenha, Ele não vai te dar. Não se preocupe com isso. Agora eu meio que parei com isso. Bem, Deus, é a sua vontade. Será que é a sua vontade? Sabe? A Bíblia diz que Deus pode fazer muito acima, abundantemente, além de tudo, aquilo que jamais poderíamos ousar, pedir, esperar ou pensar. Deus quer que a gente prospere, mas não vamos fazer isso sozinhos. Precisamos da ajuda de Deus. Favor. Você pode ter favor. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Lucas 18, verso 18. Esse certo homem importante perguntou: Bom mestre, você é essencial, perfeito e moralmente bom. Então, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Agora, primeiro de tudo, a questão, esta é uma pergunta boba. Porque ele diz, o que eu posso fazer para herdar? E fazer e herdar são totalmente opostos entre si. Primeiro de tudo, quando você herda, você não precisa fazer nada, você recebe algo. Posso garantir-lhe que o que quer que tenhamos, quando o Senhor nos chamar para casa, os nossos filhos vão herdar tudo. Eles não trabalharam para isso, nós trabalhamos. E eles vão receber tudo. Tudo aquilo que eu não consegui usar, eles vão receber. Agora, eles fizeram qualquer coisa para conseguir isso? Bem, são meus filhos. Vamos lá, você pode receber algo. Apenas são meus filhos. E tudo aquilo que eles receberem não será baseado em sua perfeição, será baseado em uma coisa, uma única coisa, que são os laços sanguíneos. Nosso relacionamento uns com os outros. Você está comigo? Tudo aquilo que você recebe de Deus é baseado em laços sanguíneos. Você foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. Não se baseia naquilo que você faz, mas é baseado no fato de plenamente crermos ou não na palavra de Deus. Alguém aqui está disposto nesta manhã a realmente sair da sua carne e decidir crer na palavra de Deus? Deixa eu te dizer, se Deus pode fazer algo por alguém, Deus pode fazer algo por você também. Bem, você não conhece as coisas que eu fiz de errado, você também não conhece as que eu fiz de errado. Deixa eu te dizer, todos cometemos erros. Se fôssemos perfeitos, não precisaríamos de Jesus. O que eu posso fazer para herdar? Pergunta errada. Jesus disse a ele, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Versículo 20. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E então ele respondeu, a tudo isso tenho obedecido desde a minha juventude. Agora que vem a decepção. E quando Jesus ouviu isso, disse a ele, uma coisa falta-lhe ainda.
Agora, isso é tão frustrante. Bem, eu fiz isso de bom, eu fiz aquilo de bom, eu fiz isso de bom, e eu fiz aquilo de bom, eu mantive essa regra, eu mantive aquela regra, e Jesus olha para nós e diz, bem, sim, mas uma coisa falta-lhe ainda. O interessante é que não importa quantas coisas corretas fazemos, sempre haverá algo de errado que nós vamos fazer. Então é tão frustrante, a menos que nós aprendamos a entrar no plano certo, que é Jesus morreu por nós, porque nós temos fraquezas em nossa carne e não há maneira, não é possível para nós cumprirmos toda a lei e fazer tudo certo e ser perfeitamente santo, mas Ele, neste exato momento, está intercedendo diante de Deus por você e por mim e mantendo tudo no lugar. Eu disse esta manhã, Jesus, ore por mim hoje, Espírito Santo, ore por mim hoje. Pense nisso, Ele está constantemente diante do trono, intercedendo por nós. E a Bíblia diz que Deus vê a nós, Ele escolhe nos ver como corretos, porque estamos em Cristo. Ele escolheu ver a nós como a justiça de Deus. Ele vê a nós justificados como se não tivéssemos pecado, só porque nós cremos. Nós cremos. Então herdamos, somos coerdeiros com Cristo, tudo que Ele comprou e pagou nós recebemos, tudo pelo que Ele trabalhou, tudo pelo que Ele morreu nós recebemos, é pela graça através da fé, pela graça através da fé, pela graça através da fé, é fornecido pela graça de Deus, é comprado com a graça de Deus, então a fé é apenas a mão que alcança e diz, eu fico com isso. Veja, às vezes podemos até nos confundir sobre a fé e podemos pensar, bem, sabe, eu recebi por causa da minha fé. Tudo que você tem que fazer, irmão, é crer. Apenas creia. Mas sabe, eu li há alguns anos atrás, isso realmente abençoou-me. A fé não é o preço que compra a bênção de Deus. Ela é comprada totalmente pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus. Ei, a fé é apenas a mão que alcança e então recebe. Sabe, não conseguir os meios para obter por luta e esforço, mas receber meios para ser apenas um receptáculo e receber o que quer que nos seja oferecido. Você foi salvo, você conseguiu sua bênção, você foi curado, conseguiu seu progresso. Bem, sinceramente, se conseguimos algo, se temos alguns desses, não é porque conseguimos. É porque Deus deu a nós. Você teve um progresso? Não, eu nunca conseguirei um progresso, mas eu oro para que Deus me dê progresso. Eu oro para que Deus o dê a mim. Uma única coisa ainda lhe falta. Por exemplo, talvez você ore 2 horas por dia. Ou quem sabe você tem uma habilidade de Deus para memorizar capítulos inteiros da Bíblia. Eu estava falando com Melanie Henrique outro dia, ela é uma grande mulher de Deus, e então, na nossa conversa ela me disse, sim, sabe, eu memorizei todo o livro do Apocalipse anos atrás. E isso chega a dar-me câimbra no cérebro. Quero dizer, o quê? Você memorizou todo o livro do Apocalipse? E sabe, tem vários livros aqui na Bíblia que eu tenho que dar uma olhada no índice e descobrir onde eles estão. E ela memorizou todo o livro do Apocalipse. E veja, isso poderia fazer-me sentir mal, mas não faz, porque eu sei que ela consegue fazer isso, porque ela tem o dom para fazê-lo. E se eu não consigo, é porque eu não preciso, eu não tenho o dom. Quando preciso, eu abro a Bíblia e pego para mim, sabe? Eu não a memorizo, mas pego o que eu preciso. Elas vêm voando daqui e dali, eu não sei exatamente em qual livro eu as li, mas estão certas. Então talvez você possa memorizar toda a Bíblia, você ora 2 horas por dia, mas tem um mau temperamento. Uma coisa ainda lhe falta. Vamos, alguém está comigo hoje?
Talvez você não tenha ciúmes e inveja, isso não é um problema para você, mas você é muito impaciente. Talvez você aprenda muito rapidamente, você é realmente inteligente. Você sabe, algumas pessoas são naturalmente mais inteligentes do que outras pessoas. Então, digamos que você aprenda muito rapidamente, mas depois volta e julga outras pessoas que não aprendem tão rápido quanto você. E a sua atitude para com elas é: bem, o que é de errado com você, cara? Você não consegue entender nada. Uma coisa ainda lhe falta. Estão todos comigo hoje? Uma coisa ainda lhe falta. Então, vejamos 2 Coríntios 12, versos 7 a 9. Antes de ficarmos todos chateados com nossas fraquezas, vamos dar uma olhada em como nós devemos vê-las. Eu não sei sobre você, mas fiquei cansada há muito tempo de ter raiva de mim mesma o tempo inteiro. E eu simplesmente não me incomodo mais. Quantos de vocês não se dão bem consigo mesmos? Vejo que são muitas pessoas. Se você não gosta de si mesmo, vai ter uma vida difícil. Eu digo isso sempre, você está em todos os lugares que você vai. Isso tornou-se uma realidade para mim. Eu percebi anos atrás, eu não consigo me afastar de mim. Sabe, você não se afasta de você nem por um segundo. Você não pode ir ao banheiro sem você. Não pode tomar banho sem você. Não pode fazer nada sem você. E isso é sério. Se você não gosta de si mesmo, se está bravo consigo mesmo o tempo inteiro. E se alguém aqui fizer essas pazes consigo mesmo agora? 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. O apóstolo Paulo, para impedir que eu me exaltasse, lembre-se do nosso pequeno balão ontem à noite que enchemos e dissemos como balão, às vezes estamos cheios de ar quente, nós ficamos tão cheios de nós mesmos. E sabe, então, lembre-se de que eu deixei o balão ir e ele simplesmente esvaziou e todo o ar saiu. E é assim que somos, nós dizemos: eu posso, eu sou muito bom. Assim, mas uma coisa ainda lhe falta. Para impedir que eu me exaltasse e me elevasse por causa da grandeza das revelações que foram concedidas a mim, Deus estava usando Paulo de uma incrivelmente surpreendente maneira. Ele recebeu por revelação e escreveu 2 terços do Novo Testamento. E assim, então, para que ele não se exaltasse, então foi dado a mim um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofetear e assediar-me, para me impedir de ser excessivamente exaltado. Então, algo estava perseguindo a ele o tempo todo, perturbando a ele o tempo todo. Seja uma pessoa, ou uma fraqueza pessoal, ou alguma coisa em seu corpo físico, eu acho que não importa o que realmente era. Eu acho que a questão é que existia. E parece que aquilo era um dom de Deus. Era algo que Deus permitia em sua vida. Deus nunca nos dá nada de ruim, mas às vezes Ele permite certas coisas, porque apesar de não fazer qualquer sentido para nós, isso, em última análise, será espiritualmente melhor para nós. Veja, por exemplo, se toda vez que eu tivesse um problema, e no momento em que eu orasse, Deus me libertasse de forma sobrenatural, eu acho que seria simplesmente incrível. Mas sabe, não seria a melhor coisa para mim espiritualmente. Sabe por quê? Porque eu nunca teria que exercer a minha fé. Eu nunca amadureceria em paciência. Eu nunca aprenderia como ser uma pessoa persistente. Eu desistiria das coisas muito fácil. Então Deus não me liberta imediatamente em sua sabedoria, porque há coisas mais profundas que Ele quer que a gente aprenda, e nós sempre estamos interessados em nosso temporal e imediato conforto. Mas Deus está mais interessado em valores eternos que Ele está plantando no nosso interior. Então Paulo queria se livrar desta irritação, exasperação, frustração, ou seja lá o que fosse, e todos nós temos isso. E Deus disse não. Agora observe. Joyce, por favor, não me diga que não vou me livrar desse problema que me incomoda.
Bem, vou deixar isso entre você e Deus. Mas então ele disse a mim, primeiro verso 8, 3 vezes invoquei o Senhor e supliquei e roguei que o afastasse de mim. Ou posso te dizer que orei mais do que 3 vezes por algumas das minhas coisas. Mas ele disse a mim, minha graça, meu favor, a minha bondade e misericórdia é suficiente para você. É suficiente contra qualquer perigo. Eu amo essa parte e permite que você enfrente o problema corajosamente. Em outras palavras, deixe de lamentar sobre isso. Levante-se como um homem ou uma mulher de Deus e diga, eu não espero que tudo na minha vida seja perfeito. Eu tenho o poder do Espírito Santo na minha vida para me permitir fazer o que eu preciso fazer e fazê-lo com um sorriso no meu rosto. Aleluia! Minha força e poder, eles são perfeitamente cumpridos e concluídos, e eles se mostram e eles se aperfeiçoam na sua fraqueza. Você está comigo? Onde o poder de Deus vai funcionar? Onde ele vai se mostrar? Se não há fraquezas. Agora, não estou convidando todos a ter fraquezas, mas estou dizendo a você que se você tiver alguma fraqueza, não é o fim de tudo para você. E Deus ainda ama você. Ele ainda vai trabalhar em você. Porque se nós não tivermos nenhuma razão para precisar de Jesus, nós vamos parar de precisar dele muito rápido. E era muito mais importante para Paulo não ficar orgulhoso e cheio de si mesmo do que ser liberto de qualquer que fosse essa fraqueza em particular. Sabe, você sabia que a carne humana não consegue lidar com muita glória, nem com muito sucesso, sem começar a desmoronar? E para ser sincero, é bom para nós de vez em quando apenas não fazer tudo perfeito e ter que lidar com o fato de que nós somos, na realidade, afinal de contas, apenas pessoas e como todos os outros. Alguns de vocês estão entendendo, outros estão desaprovando e olhando para o chão. Obrigada. Mas agora aqui está a parte que ainda estou tentando entender. Minha graça te basta, irá capacitá-lo e se aperfeiçoou em sua fraqueza. Paulo recebeu revelações gloriosas. Paulo disse, a última parte diz, portanto, vejam, portanto, eu me gloriarei nas minhas fraquezas e me gloriarei nas enfermidades, para que a força e o poder de Cristo Messias repousem sobre mim. Então é quase como Paulo dizendo, ai que bom, eu tenho uma fraqueza. Eu não vou lutar contra isso, mas eu me gloriarei nisso, porque realmente não é um problema final, porque veja, é o seguinte, mesmo que eu tenha uma fraqueza, se eu me inclino para Deus e me apoio nele para receber sua graça aparece e preenche a fraqueza, e eu posso saber que eu a tenho, mas você nunca saberá. Então você pode pensar que eu sou muito boa, mas você não sabe. Você simplesmente não sabe. 1 Coríntios 1, ele escolhe propositadamente os fracos e as coisas tolas do mundo para confundir os sábios, para que nenhum homem possa gloriar-se em si mesmo. Então Deus disse a Paulo, não, eu não vou remover essa fraqueza, mas eu lhe darei a graça de levantar a cabeça. Eu vou lhe dar a graça de suportar esse problema corajosamente. E aí Paulo diz, bem, então a fraqueza não é um problema para mim, porque Deus pode ajudar-me. Veja, o nosso problema não é a nossa fraqueza, o nosso problema é não ficarmos conectados. Agora, se você não esteve aqui ontem, você perdeu minha analogia sobre a conexão, então eu vou explicar para você. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Precisamos nos conectar à nossa fonte de energia, que é Deus. Isto ocorre quando nós reservamos um tempo e vamos a Deus, ainda que seja apenas 1 minuto no banheiro, 1 minuto no banheiro do trabalho, quando você sente que está prestes a perder as estribeiras, ou talvez uma caminhada de 10 minutos, ou ir para o seu lugar de oração de manhã e receber a força que você precisa antes mesmo de saber que você precisa dela. Não pense que só porque você acordou se sentindo muito alegre que o dia vai ser muito bom. Eu sempre planejo ser boa quando estou deitada na cama e está tudo bem até eu colocar meus pés no chão. É quando o problema começa.
Quer saber, eu posso me dar bem com todos, desde que ninguém esteja em casa. Eu não tenho problema com isso. Eu digo uma coisa, eu sou tão fácil de conviver quando ninguém está lá em casa. Nós nos sentimos tão espirituais até alguém chegar em casa. Então é outra história. Cara, eu era como médico e um monstro anos atrás. Eu era como... Eu não sei de onde vinha essa outra, sabe? Mas assim que alguém me pressionava ou me irritava um pouco, eu poderia me transformar em outra criatura. Eu descobri um segredo, sabe? Você não se sentirá tão mal consigo mesmo quando cometer erros, se não se sentir tão bem consigo mesmo quando estiver fazendo bem. Vamos, eu vou dizer de novo. Você não se sentirá tão mal consigo mesmo quando cometer erros, se não se sentir tão bem consigo mesmo quando estiver fazendo o bem. Porque a questão é essa: se eu estou fazendo o bem, é Deus fazendo o bem através de mim. E se eu estou fazendo mal, então só Deus pode cuidar disso. E você precisa perceber que, seja qual for o seu caso, seja abuso, ou rejeição, ou abandono, ou traição, ou a morte de alguém que você ama, ou a perda de alguém que você ama, ou a perda de um emprego, um lugar em que você gostaria de se aposentar, ou você é mãe solteira, ou você está cuidando de pais idosos. Se você está num casamento difícil, você diz: eu acredito que Deus quer que eu fique. Então, querida, deixa eu te dizer, você pode ficar com um sorriso no seu rosto, energia nos seus passos. E se quisermos em nossas situações continuar a fazer o que é certo pela graça de Deus, Deus sempre vai vir e cuidará de nossas situações. Se precisar de uma babá para os seus filhos, ou de alguém para ajudar com seus pais idosos, ou se você precisa de ajuda porque você é mãe solteira, seja lá o que for que você precise, então Deus virá por você. Se você apenas, por favor, não me entenda mal, mas você não deve sentir pena de si, não murmurar, não reclamar, não resmungar, nem pensar que você é um caso especial que precisa de dispensação especial, mas só diga: eu sou um caso especial, mas eu tenho uma graça especial, então eu não tenho o direito de me olhar de forma diferente do que qualquer outra pessoa, porque a graça de Deus é suficiente para a minha fraqueza, e ela fortalecerá a mim e permitirá que eu faça tudo o que preciso fazer. Alguém pode tomar posse disso hoje?